Aquilo que vos trago aqui é uma parte muito pequenina da investigação que fiz para a minha tese de doutoramento. Eu investiguei representações e narrativas dos professores e alunos do segundo ciclo, que é o nível do ensino para o qual eu estou habilitada para lecionar, que representações e que narrativas constroem sobre a história de Portugal. Numa dimensão dos dados que recolhi, pedi aos alunos que observassem e que falassem sobre aquelas imagens que ali estavam a ver e o que é que sabiam e conseguiam dizer sobre aquelas imagens. E mais à frente mostro-vos quais foram essas imagens. E nesta parte da investigação, qual era o objetivo, de alguma forma? Era perceber no processo de ensino e de aprendizagem da história na sala de aula, concretamente neste nível de ensino, se trabalha de alguma forma aqueles que são os sentidos mais explícitos associados às imagens, ou se os sentidos explícitos, ou se os sentidos implícitos também são de alguma forma trabalhados, desconstruídos, se ensina a olhar para a imagem mais do que simplesmente ela apresenta numa primeira visualização. E aqui referi que vou falar de fontes iconográficas, por isso de imagens de uma forma geral, fotografias, pinturas, iluminuras, anúncios publicitários, todas essas imagens que com os alunos, numa aula de História, nós podemos mobilizar e podemos trabalhar. Só alguns pontos prévios. Esta não é a área das fontes iconográficas, das imagens, não é uma área que eu trabalho de forma muito aprofundada, mas socorri-me aqui de alguns autores que me parece que se debruçam de uma forma interessante sobre esta questão. Esta ideia de que a linguagem visual, por exemplo, também nos permite construir e organizar o mundo social, o mundo no qual nós estamos inseridos. Porque as imagens criam representações, elas podem reforçar estereótipos, elas podem informar a imagem que nós temos do passado, e isto porque as imagens, nós sabemos, são extremamente ricas nos signos que incluem signos linguísticos, signos icónicos, signos plásticos, e por isso os sentidos e os significados dessas imagens podem eles também ser muito diversificados e muito ricos. Ora, numa aula de História, se este é um elemento do trabalho do professor e do aluno, então, nessa aula de História, a aprendizagem tem que passar não só pelo saber ver e descrever uma imagem, mas também, de uma forma mais aprofundada, interpretá-la e contextualizá-la. Porque, naturalmente, há esta dimensão polissémica, representativa, simbólica das imagens. E se trabalhar o olhar, se apurar o olhar dos alunos, eles também vão criar uma relação mais flexível, mais dinâmica, mais orientada com o mundo no qual estão inseridos e que têm que ler diariamente. Por isso, este apurar o olhar será de alguma forma desenvolver a literacia visual, mas também educar historicamente. Há competências cognitivas específicas que aqui têm de ser desenvolvidas e que têm de ser trabalhadas. Sem esquecer, naturalmente, uma dimensão cultural que está sempre presente. Concretamente, em relação à pesquisa e a esta parte da minha investigação, eu trabalhei com 91 alunos do 6º ano de escolaridade. A recolha de dados que eu fiz foi já no ano de 2015 e 2016 eram alunos que estavam em instituições públicas ou privadas do distrito do Porto. Clarificando então o objetivo concreto com esta apresentação de imagens aos alunos, para eles, sobre elas falarem e mostrarem o que estavam a ver. Recolher exatamente as interpretações e as opiniões no sentido de um posicionamento, mas um posicionamento fundamentado, se assim fosse possível, relativamente a aspectos da história de Portugal, apresentados ou representados a partir de quatro imagens concretas.
E que 4 imagens foram essas? Aquelas que ali estão, imagens que normalmente aparecem nos manuais escolares ou que, mesmo nos meios de comunicação social, têm uma divulgação habitual e por isso são imagens de alguma forma familiares para os alunos. Um retrato de Dom Afonso Henriques, uma pintura sobre o desembarque de Pedro Álvares Cabral no Brasil, um cartaz de propaganda da época do Estado Novo e uma fotografia dos militares quando da Revolução de Abril. Dizer também que estas imagens refletem acontecimentos e situações e marcos, se quisermos, da história de Portugal, que depois, nas suas narrativas, os alunos também incluíram, como é recorrente fazerem. Então, relativamente à primeira imagem, era este retrato de Dom Afonso Henriques. Os alunos identificaram de imediato aquela figura e depois, sobre ela, apresentaram aquelas ideias que têm e que já são amplamente comuns, ou que são amplamente comuns no imaginário coletivo português, de herói de Portugal, de pai da pátria. Foi assim identificado. Aquilo que ali temos entre aspas são exatamente as palavras ditas pelos alunos. E por isso temos uma visão histórica que é tradicional, que é exemplar. Olharam para aquela figura, reconheceram-na e atribuíram-lhe aquelas, ou falaram sobre ela, a partir das características pessoais que lhe reconhecem. E as suas explicações, as suas ideias foram muito simples, muito imediatas. Não são justificações, não são explicações complexas. Não. As características pessoais associadas a uma ação política que é considerada no imaginário coletivo, que é partilhado pelos vários portugueses, e disseram, reproduziram como herói de Portugal, como sem Dom Afonso Henriques não havia Portugal, não havia história de Portugal. Quando passamos para as outras imagens, nomeadamente desde o desembarque até à ação revolucionária do 25 de Abril, aquilo que os alunos fizeram foi, olharam para as imagens, localizaram-se e começaram a dissertar sobre e manifestar os conhecimentos que tinham sobre aquela época que eles identificaram. Por exemplo, aqui, época da expansão marítima. Então, sobre isto, e às vezes até alienando-se um bocadinho da imagem em si do que ali estava, falaram da expansão marítima. Uma época para a descoberta de novas terras, o interesse em enriquecer Portugal e os naufrágios e os gastos com as viagens. Depois, olharam alguns deles um bocadinho mais para a imagem e falaram dos indígenas, do ambiente tropical, da vegetação, mas mostra aqui um olhar intercultural muito sutil. Não foi mais do que isto. Não foi olhar, por exemplo, para a forma como estavam vestidos, para o comportamento, para as práticas, para aqueles que poderiam ser os seus valores, diferentes dos seus. Não foram além desta leitura mais imediata e com base naqueles que são os seus conhecimentos prévios. Também é sabido que aqueles aspectos que tendem a beliscar o orgulho nacional, que não são assim tão simpáticos para aquela identidade coletiva construída, idealizada, tendem a ser escondidos. Não convém falar muito sobre eles. E por isso, mesmo não estando aqui retratado qualquer situação evidente, clara, de escravatura, um ou outro aluno falaram, mas assim, muito por alto, muito disfarçadamente. Em relação ao cartaz de propaganda subejamente conhecido, a mesma situação. Olhar para o cartaz de propaganda e dizer aquilo que sabem sobre esta época do Estado Novo. E, curiosamente, temos, por exemplo, ali ideias de investimento no ensino e na cultura, mas na imagem temos... Nós conhecemos esta imagem, o rapazinho com a farda típica e a mulher a fazer apenas o trabalho doméstico. E depois há aqui uma contradição entre aquilo que se diz e aquilo que efetivamente aparece na imagem. Porquê? Porque os alunos são também, de alguma forma, permeáveis às memórias revisionistas e que vão circulando nos meios onde eles também convivem
e depois transportam estas ideias para aquilo que dizem e que manifestam sobre a história de Portugal. Ainda assim, nesta análise desta imagem, já há aqui exemplares de algum pensamento crítico e algo questionador, quando, por exemplo, temos um aluno a dizer restrições às liberdades, por exemplo, das mulheres. E, efetivamente, na imagem nós vemos a mulher dedicada ao trabalho doméstico. E, por isso, aqui já há marcas de um outro tipo de pensamento e, sobretudo, de leitura e de observação da imagem. Mas, no geral, tal não aconteceu. No que diz respeito à imagem dos militares quando da Revolução, exatamente a mesma situação. O acontecimento histórico mais importante de Portugal, o fim da guerra colonial, a liberdade que temos, mas depois o início de uma crise económica, não se vê na imagem, mas eles dizem, porque sabem, porque são os seus conhecimentos, porque transportam para aqui e para esta leitura os conhecimentos que têm sobre esta situação, e depois a vida difícil dos retornados. Ainda assim, podemos considerar uma consciência histórica um pouco mais desenvolvida quando se percebe, os alunos mostram que há uma ligação entre o passado e o presente. A liberdade que temos hoje foi conquistada, como eles dizem, numa época anterior, numa altura anterior. Mas não há uma clara problematização da história. A partir das imagens não se consegue perceber essa problematização, esse questionamento, essa desconstrução da história. E estes aspectos que aqui estive a dizer vão ao encontro e confirmam-se noutros estudos nacionais e também internacionais, que dizem que realmente os alunos mais novos tendem a fazer uma leitura que é mais imediata e mais simplificada das fontes iconográficas. E isto também tem a ver com a etapa da sua formação e do seu desenvolvimento. Ainda estão a aprimorar as competências interpretativas, o sentido crítico, o próprio olhar. Por isso é que, desde logo, eventualmente até desde o primeiro ciclo, o trabalho com as imagens, neste caso com os alunos, tem de acontecer neste sentido de tornar o seu olhar mais crítico, mais atento, mais pormenorizado. E esse olhar mais crítico, mais atento, mais pormenorizado é uma forma de evitar aquelas imagens desfocadas em relação ao passado que compromete, que não nos agrada tanto, que nos deixa desconfortáveis. É também desconstruir imagens sociais que já são assumidas emocionalmente. E temos o exemplo de Dom Afonso Henriques, do pai da pátria. Ou então questionar imagens mitificadas, que são, acima de tudo, já simbolismos que se impregnaram e que vão passando ao longo do tempo. Por isso, o trabalho, o processo de ensino e de aprendizagem na aula de História passará também por estas etapas de saber e de se tornar mais capaz de olhar para uma imagem e, a partir dali, retirar informação implícita, explícita e aprender também História de uma forma mais ampla, se quisermos. E eu queria terminar utilizando, e curiosamente eu estou a falar de imagens, mas queria terminar com palavras, que me parece que é uma ideia síntese daquilo que é e que deve ser o trabalho com as fontes iconográficas na aula de História. E se o povo diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, Saramago também nos disse, num dos seus livros, que se podes olhar, vê, mas se podes ver, repara. E parece-me que estas duas ideias conjugadas explicitam aquilo que vos quis dizer aqui hoje, falando de imagens e de fontes iconográficas na aula de História. Muito obrigada pela vossa atenção.